Olá, alunos da 8ª fase do CIEP 429. Eu sou a professora Lidiane, tá? Professora de português de vocês. Se Deus quiser, brevemente nós estaremos juntos de forma presencial, mas por enquanto nós vamos utilizar essa ferramenta que é a videoaula para que possamos aí trabalhar um pouquinho do conteúdo de 2021, no que se refere à língua portuguesa. Não deixem de fazer as atividades, se esforcem, mandem retorno para mim através de fotografia, perguntas quando tiverem dúvida. Eu fui inserida no grupo da sala de aula de vocês, do WhatsApp, então vocês têm meu número ali, podem me fazer perguntas, tá? E vamos aí conhecer um pouquinho do gênero resumo, tá? O gênero textual resumo. Antes de eu falar de resumo, eu vou falar de gênero textual para vocês. Vocês sabem o que são gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles recebem esse nome por quê? Porque cada texto possui suas características, o que os assemelha, né, a outros textos e diferencia de outros textos. Se eu fizesse uma dinâmica com vocês, colocasse em cima de uma mesa diversos textos lá e falasse, olha, tem textos aí que são parecidos, separem para mim, por favor, né, em 4 grupos de textos aqui. Lá no meio eu teria colocado poemas, eu teria colocado piadas, bula de remédio e receita culinária. Vocês iam separar assim, vocês iam pegar todos os poemas, colocar num grupo, as bulas no outro grupo, as piadas no outro e as receitas culinárias no outro. Ou seja, nós não confundimos um poema com uma bula de remédio, por quê? Porque o poema tem características que a bula de remédio não tem. E a estrutura do texto também é diferente. Isso que são gêneros textuais, né? Nós reconhecemos vários poemas porque eles têm uma estrutura semelhante. Eles são feitos em versos, né? Escritos em versos, em estrofes, possuem sonoridade, rima, né? E uma série de coisas que faz com que eles se enquadrem no gênero textual poema. Já o gênero textual resumo, que é o gênero que nós vamos ver agora, né? Neste primeiro instante aí do primeiro bimestre, o resumo é um gênero textual em que temos que ter 2 habilidades, a síntese, né? E a objetividade. Por quê? Porque resumir é você pegar os principais aspectos. Então, eu tenho que tirar tudo que não é objetivo, tudo que está sendo informação a mais ali naquele texto, né? Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido. Então, para resumir, eu tenho que respeitar a ordem do texto e enxugar e pegar as principais informações ali daquele texto, né, para tornar meu texto mais objetivo do que o texto original. Como fazer um bom resumo? Para estruturar um resumo de forma correta, é preciso seguir alguns passos essenciais. Faça uma leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. Então, lê o texto todo para entender o texto. Em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas como base para o resumo. Então, no segundo momento, a gente vai sublinhar. Aí tá ali, selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto, suprimir ideias ou fatos secundários, tudo que contribua para um estilo do texto, repetições e redundâncias, expressões como ou seja, isto é, que tem caráter explicativo, além de pormenores desnecessários como exemplos e citações. Isso não entra no nosso resumo. Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Desculpem. Vocês trocar a frase, fazer uma coisa mais resumida, vai deixar o seu texto ainda mais rico, né, no que se refere aí a sintetizar. Manter a linha principal do texto, né? Então, manter aquela ideia que o texto diz, né? Usar linguagem clara e concisa, sempre linguagem de fácil entendimento.
Não usar frases do autor original no seu resumo, você vai colocar com as suas palavras de preferência, transformar discurso direto em indireto. Essa parte é um pouco mais complexa, mas é sempre dizendo diretamente as coisas e não falando o que a pessoa disse, né? Seria mais ou menos isso. Não exprimir opiniões pessoais no resumo. A gente deve ter uma linguagem bem impessoal ali, né? Não ter opiniões pessoais. Reduzir o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original em tamanho ou número de palavras. À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto original, o texto inicial. Depende muito do texto. Tem texto que tem muita informação a mais, tem texto que tem informações, poucas informações ali, e ele já é meio que resumido. Então, o nosso resumo também vai depender disso, tá? Então, nós precisamos ter um texto para analisar. Nunca o resumo é igual. Para que servem? Relativamente fáceis de fazer, alguns mais que outros, dependendo da organização e extensão do texto original. Os resumos devem ter técnicas dominadas por meio da prática. Trata-se de uma ferramenta útil para o estudo e para a memorização dos textos escritos, por exemplo, e falados, né? Por exemplo, quando você ouve uma palestra e anota as ideias principais, pode discorrer de um texto representando uma versão resumida do texto oral apresentado, né? O que acontece? Ali fala de resumo ser prática, né? Então, não tem como a gente aprender a resumir da noite para o dia. É uma prática, é o sempre fazer aquilo, vai te dando cada vez mais habilidade para você conseguir. O hábito de sintetizar e resumir os textos ou capítulos de um livro escolar, por exemplo, pode ser uma forma excelente de auxiliar na hora dos estudos, pois assim você conseguirá manter-se atento às principais ideias e lembrar-se dos pontos-chave do texto, ok? Atividade. Em seu caderno, anote as principais informações contidas no texto acima. Eu já estou pedindo na primeira atividade de vocês que vocês façam um resumo, né? Quando eu peço as principais informações, eu peço que você sintetize o que é mais importante ali, né? Então, esse texto é um texto com bastante informações importantes e vocês vão tirar ali o que realmente, né, vai fazer vocês lembrarem mais de como fazer um resumo, do que é um resumo. Tem informações a mais ali, como qualquer texto tem. Então, o objetivo dessa atividade é que vocês enxuguem essa informação a mais e deixem só a informação mais importante, ok? As videoaulas que eu farei serão sempre sobre conceitos assim. Quando a gente tiver alguma atividade, eu não vou fazer uma videoaula. Eu vou mandar a correção para vocês depois, lá na plataforma, tá? Mas se vocês tiverem dúvida na hora de executar essa atividade, vocês podem entrar comigo, em contato comigo, tá? Um abraço aí para vocês, se cuidem e até a próxima aula.